Olá, querido professor, uma boa tarde a todos. Eu consigo visualizar aqui que já estamos com vários professores aguardando para a nossa live desta tarde. Seja muito bem-vindo. Hoje estaremos falando um pouco sobre a matemática. E nesse instante quero passar para o professor Braga, que dará também as boas-vindas para você. Boa tarde, gente querida! Estado do Pará, projeto Acelere o Saber. O projeto Acelere o Saber faz parte do programa amplo de correção de fluxo feito pelo Estado aí, e nós com muita alegria desenvolvemos esse projeto, cada detalhe dele muito bem pensado. Não sei se você percebe nas capas do projeto, nós desenvolvemos diversas capas, são 20 capas diferentes com características do estado do Pará. E isso tem sido muito bacana para a gente valorizar a cultura desse estado maravilhoso. Cada vez que vou ao Pará, não fui em todos os lugares, claro, mas em Belém tantas vezes, em Altamira, em Santarém, olha, Marabá, tantas regiões boas, mas o principal mesmo é esse povo, você, paraense, querido para o nosso coração, de verdade. A gente ama a cultura paraense, a gastronomia paraense e esse jeito de ser que é muito bacana, muito abençoado. Hoje teremos aí mais um ciclo de aula. Desde ontem nós estamos aqui a partir dos estúdios da Editora Órbita. Nós estamos aqui com todas as áreas do conhecimento, pela manhã, ontem, à tarde, hoje pela manhã e agora finalizando com a matemática, né? Que coisa tremenda. Então, alguns lembretes para você sobre o nosso projeto. Um lembrete muito, muito importante é que quando nós estivemos aí na formação com os multiplicadores em Belém, meses atrás, nós falamos da possibilidade de conseguirmos com os nossos parceiros, e como de fato conseguimos com parceiros nossos, o sorteio para 2 professores, 2 de vocês, né, vão ser sorteados. Como é que vai ser esse sorteio? Nós estamos sorteando, estamos oferecendo para todos os que participam do projeto, estão alinhados com o projeto, estamos oferecendo aí uma viagem para o estado do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Essa viagem que você vai, vamos sortear 2 viagens dessas. Essa viagem, ela é feita com acompanhante e você terá direito a quê? Passagem aérea para você e para o acompanhante, hospedagem em hotel 4 estrelas, 4 dias lá no hotel 4 estrelas e ainda R$2.000 de voucher para você fazer umas comprinhas ali na cidade maravilhosa. Que tal, hein? Olha, que brinde maravilhoso. Como é que você precisa fazer? O que você precisa fazer para participar desse sorteio? Muito simples. Você, se não está cadastrado ainda em nossa plataforma, está perdendo muita coisa, porque a plataforma tem todo um suporte que os professores estão usando, tem lá materiais de sequências didáticas, planos maravilhosos, tem todo o conteúdo dos livros em PDF para você baixar, para você ver, tem todo um projeto de formação com outras videoaulas, tem muita coisa na nossa plataforma. E o que você precisa fazer para o sorteio? Aí você pega e faz um relato só, de como você tem aplicado o projeto, de qual é algum resultado que você está vendo nos seus alunos, esses alunos que estão em correção de fluxo, esses alunos que precisam de você, esses alunos que foram selecionados para esse projeto, esses alunos que estão com uma nova chance de vida, né, para fazer um upgrade na existência. Olha que coisa bacana! E você participando disso, junto com a gente aqui da editora, junto com a Secretaria do Estado, acelerando o saber desses alunos. Aí você faz um relato e estamos combinando com a Secretaria, num dos dias aí do mês de dezembro, a gente vai promover uma live e fazer esse sorteio. E aí você poderá escolher a data da viagem, você poderá organizar-se e a gente vai patrocinar tudo isso, tá bom?
que alegria a gente expandir o conhecimento. Professora Márcia vai dar algumas poucas informações mais para você e apresentar o professor que vai acompanhar você nessa aula que tem muita coisa sensacional. Obrigado, um abraço muito de coração para você. E estamos aqui ligados também com professores de vários lugares do Pará. Escola Tiradentes, Escola Antônio Brasil, de Tomé Açu. Vamos lá, Escola Justo Sherman, não sei se é assim que pronuncia, que fica em Belém. Escola Francisca Gomes dos Santos, em Medicilândia. Presidente Castelo Branco, Paragominas. Tem aqui professor de todos os cantos do nosso Pará. Vamos lá. Escola Castelo de Sonhos, em Altamira. Escola Valdemar Lindemeyer, Novo Progresso. Lá de Belém tem vários professores também. Irituia. Escola Eldorado e por aí vai. No decorrer da live nós vamos falando aqui de quais locais os professores estão nos assistindo. E eu quero agora então apresentar para vocês a professora Ângela. A professora Ângela é da área de Biologia. Então, com vocês, professora Ângela. Bom dia, professores, bom dia, povo paraense. Eu tive a grata felicidade de conhecer um pouquinho só do Pará, quando nós fomos fazer a formação em agosto, final de julho e agosto, e conheci alguns dos professores de vocês e agora gostaria de poder mostrar um pouquinho mais do que nós já fizemos lá naquela formação ao vivo e a gente retomando agora, né? Na área de ciências da natureza, eu trabalho com ciências no ensino fundamental e biologia do ensino médio. Então, nós temos, na ciência da natureza, nós seguimos nós temos os nossos livros, que são os livros de ensino médio, né? Um volume de ensino médio e 2 volumes de ensino fundamental. Todos esses livros nós utilizamos como base a BNCC, ou seja, eles são estruturados de acordo com a BNCC. Então, na área de ciências, no volume 1, nós temos toda a parte de matéria e energia, vida e evolução, terra e universo. Então, mescla as três frentes de ciências. No volume 2, a mesma coisa, então daí também nós temos aí um número maior de capítulos, também com a parte de terra, energia, origem da vida, reprodução e saúde, ou seja, a gente dá uma ampliada naqueles conteúdos que já foram trabalhados no volume 1. E no ensino médio nós vamos ter biologia, depois física e depois química. Eu vou falar um pouquinho da biologia e vou falar de ciências também. Na biologia nós trabalhamos com toda a diversidade de seres vivos. Primeiro trabalhamos com a classificação dos seres vivos, todas as formas de classificação, depois trabalhamos com os 5 reinos, falamos dos 3 primeiros reinos. Num capítulo seguinte, nós falamos do reino animalia, ou seja, dos animais, depois genética e depois ainda a parte bem importante, que é a parte de evolução, são os processos evolutivos, e a parte de ecologia, que a gente trabalha todas as características ambientais e, sobretudo, os impactos ambientais que têm afligido tanto, não apenas o país, mas a gente em todas as regiões. Para complementar os nossos conteúdos dos livros, é importante vocês saberem que, acessando a plataforma, vocês vão ter acesso a um número muito grande de conteúdos extras, como as videoaulas e também as sequências didáticas.
As sequências didáticas em biologia, elas são distribuídas assim em alguns conteúdos que são fundamentais. Então, algumas sequências didáticas, elas facilitam o trabalho do professor. Então, o professor pode dar uma olhadinha nessas sequências didáticas, ele pode baixar, se quiser, os PDFs para aplicar em sala de aula, ou ainda se inspirar com essas sequências didáticas para desenvolver as suas aulas, né? Nesse projeto que nós temos do Acelere o Saber, como ele tem essa característica de recomposição, de apoio à aprendizagem, a esse aluno que tem essa distorção de seriedade, esse material foi elaborado para permitir que o professor trabalhe bem essa distorção. Então, nós temos, na questão da distorção seriedade, nós temos, tem esses dados aqui que são bastante importantes, e nós temos aqui, por exemplo, no estado do Pará, nós temos, nos anos finais, nós temos 41% no total de alunos com distorção. A distorção seriedade é quando aquele aluno não está na idade adequada que se espera. Então, por exemplo, ele está cursando o 8º ano, mas ele está com a idade que seria adequada para estar no ensino médio. Então, essa distorção que a gente tem esse objetivo de recuperar esse aluno, de trazer esse resgate para esse aluno, né? No ensino médio, nós temos até um valor ainda maior, se vocês observarem na tabelinha ali, nós temos 51% dessa distorção na escola pública. Então, lógico, esses dados não são de agora, esses dados são de 5 anos atrás, mas a gente tem uns valores bastante próximos atualmente. Bom, e em ciências da natureza, como é que a gente faz para resgatar esse aluno, para tirar esse aluno dessa distorção e trazê-lo para a idade adequada? Para isso, a gente tem que trabalhar com ciências, né? Ensinar ciências tem uma série de características e é isso que a gente vai abordar ainda hoje, tá? Professora Eu me Ângela, chamo... Oi? Eu acho que até seria interessante a gente aproveitar essa oportunidade e pedir que os professores coloquem aqui no chat quais têm sido as experiências que eles têm tido já no decorrer da caminhada, né, com esse novo projeto, com o uso do material. Então, de acordo com a sua fala, seria interessante eles colocarem aquilo que eles já estão fazendo relacionado ao projeto. O que a senhora acha? Eu acho bem interessante, porque como a gente já está trabalhando com esse material, eles já têm experiências do que está sendo feito. E eles podem trazer, não podem, como eu gostaria que vocês trouxessem para nós essas experiências de vocês, né? Muito bem, meu nome é Ângela Silvano, eu sou bióloga, tenho especialização em área ambiental e também na área de saúde pública, então trabalhei bastante com saúde pública. Fui professora de ensino fundamental e ensino médio por bastante tempo, atualmente trabalho com livros didáticos e cá estou aí para tentar aprender com vocês e, se eu puder ajudar, melhor ainda, tá bom? Muito bem. Como eu falei para vocês, nós trabalhamos na coleção Acelere o Saber, nós trabalhamos com base nas competências da BNCC. E o professor Braguinha comentou agora há pouco que quando a gente trabalha com as competências, uma das coisas bastante importantes é a gente lembrar do projeto de vida. E esse projeto de vida, ele vai fazer parte, ele vai entremear as nossas áreas do conhecimento. Então, ele vai entremear linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. Então, a gente vai tentar lembrar, e agora eu gostaria também que vocês dessem alguma sugestão de como, ao longo dessa apresentação, vocês podem relembrar alguma forma de aplicar o projeto de vida também, né? Muito bem, então nós temos aqui, pela BNCC, nós temos as áreas de conhecimento, pensamento científico, né? Repertório cultural, comunicação, cultura digital, projeto de vida, como eu comentei, argumentação, que é muito importante o nosso aluno trabalhar com essa argumentação, conhecimento, empatia e responsabilidade e cidadania.
Para tudo isso, na área de ciências, a gente trabalha com diversas linguagens. Então, a ciência ela tem formas diferentes de levar o conhecimento do nosso aluno, né? Então, nós temos nas ciências, por exemplo, o conhecimento científico ele pode ser apresentado na forma de tabelas, na forma de diagramas, na forma de esquemas, de diversas formas, em equações e definições, em imagens. Por exemplo, aqui eu tenho uma imagem de um cariótipo, que é a imagem dos cromossomos de uma pessoa, uma tabela periódica, um gráfico de pizza, um gráfico de colunas, um diagrama, enfim, várias formas que nós temos de nos apropriarmos da ciência. E todas essas formas nós entremeamos no nosso conteúdo. Então, é uma das formas de, não só visualmente, mas apresentar visualmente, mas também de organizar o pensamento científico do aluno, né? Quando a gente fala em pensamento científico, não é uma elaboração, mas a sistematização do pensamento dele. Para isso, vamos incitar a curiosidade. Quem vocês acham, eu gostaria que vocês colocassem aqui no chat, então, quem você acha que são esses cientistas que estão representados por esses bonequinhos aqui? Será que eles descobrem, Márcia? Vamos ver, estou aqui ligada no chat para ver a sua resposta. Vamos lá, professores. Vamos lá, temos um primeiro cientista aqui, que é um bonequinho, ele está com equipamento de laboratório em mãos. O segundo cientista que tem um crânio. O terceiro cientista que tem uma maçã nas mãos. E o quarto cientista que não tem nada em mãos, apenas mostrando sua fisionomia. Alguém se manifestou, Márcia? Ainda não, professora Ângela. Eu acho que eles estão assim um pouco receosos ainda. Ah, é? Estou aqui na expectativa Muito da primeira bem. resposta aqui. Qual vai ser o primeiro participante? Vamos ver, vamos ver. A professora já deu as dicas. Já demos uma dica. O primeiro, o número 1 aqui, ele é bem ligado com a biologia e a química. Ó, já tem aqui. Opa. Darwin, Newton, Einstein, Darwin novamente. Darwin. Faltou o número 1. Marie? Não. Newton, Albert Einstein. Ali. Os 3 são mais fáceis. Mendel, Darwin, Isaac Newton, Albert Einstein. Isso. O número 1, ele é um estereótipo, é um bonequinho, mas a princípio seria o Pasteur, né? Aquele cientista francês que ele foi o responsável por derrubar a teoria da abiogênese, ou seja, quando ele faz com seus experimentos de pasteurização, ele demonstra que a vida só se origina a partir de seres vivos e que ele também foi o responsável pela descoberta dos micro-organismos. Então, o Pasteur ele tem uma importância extrema dentro da biologia por ter apresentado os micro-organismos, né, e mostrar o conhecimento e apresentar também que os seres vivos só se originam a partir de outros seres vivos, né? Então, ele teve esse papel extremamente importante. Mas isso é apenas uma forma de ativar a gente, e essas curiosidades a gente pode usar também em sala de aula. É muito interessante você trazer assim, algumas curiosidades para ativar o aluno, para que ele se interesse e desperte a curiosidade, né? Isso é muito interessante. Bom, nas ciências da natureza, o nosso objetivo maior é levar ao aluno ao letramento científico, não é necessariamente ao conhecimento, mas ao letramento, ou seja, a ativar a curiosidade científica do porquê as coisas acontecem. Então, como que nós fazemos isso? Nós primeiro, pela identificação de algum problema que os alunos venham a ter, uma situação que pode ser apresentada, pela dúvida, mas por que isso aconteceu? Ou seja, existe um problema, por que isso está acontecendo, né?
o que pode ser feito para identificar o porquê dessas situações e pelos resultados. Todos esses processos, eles refletem o que nós chamamos de metodologia científica, que parece ser uma coisa absurda, mas é o processo natural da gente trabalhar com os problemas, é a metodologia científica. Dessa maneira, a gente consegue ajudar, ou seja, levar os nossos jovens, os nossos alunos, a chegarem a conclusões e aos conceitos do porquê isso acontece, né? Mas como a gente faz isso? Vamos ver. Muito bem. Vamos levar isso para o local onde nós estamos, onde vocês estão. A gente trabalhou também, lá na formação presencial, nós trabalhamos com a questão de territorialidade do Pará, porque vocês estão inseridos dentro de um bioma gigante, o maior bioma que nós temos no Brasil, que oferece uma contribuição gigantesca para a estabilidade do clima, não apenas aqui, mas no planeta inteiro, né? E nós temos algumas características muito, muito, muito relevantes. E essas características precisam ser trabalhadas com os alunos. Por quê? Porque a cultura amazônica, ela tem um território com características próprias, ela tem culturas e essas culturas devem ser muito respeitadas. Então, dentro de todo o contexto da sala de aula, devem ser não só respeitadas, como valorizadas. As interações entre o espaço e as comunidades, os espaços e a escola, a cultura, a escola, as diversidades que são não apenas as diversidades individuais, mas as diversidades coletivas. Então, imagine as centenas de comunidades, de grupos étnicos diferentes, de etnias indígenas. Então, todas elas têm suas características e elas devem ser valorizadas também pelo que elas trazem, pelos seus saberes, pelos seus conhecimentos, né? E tudo isso ser trazido para a sala de aula e ser valorizado também em sala de aula. E uma das coisas bastante importante é a gente associar o conhecimento que nós temos, que nós queremos trazer para o nosso aluno e que ele descubra o conhecimento científico, mas associado aos conhecimentos tradicionais, aos saberes tradicionais. Então, se a gente for pensar, por exemplo, existem tantos conhecimentos de milenares, ancestrais de nossos grupos étnicos que, cientificamente, a gente pode explicá-los cientificamente. Então, o que a gente chama do saber científico indígena. Inclusive, já existem vários artigos, dissertações de mestrado, teses de doutorados que associam ao conhecimento científico indígena. E, sem falar do conhecimento científico indígena, deixa eu só fazer uma associação bem breve que eu lembrei agora. Antigamente, eu lembro que se dizia assim, não, quando uma criança tem anemia, ela precisa tomar caldinho de feijão. Tá? Caldinho de feijão. Por quê? Porque o caldinho de feijão tem bastante ferro. Ah, mas por que não o feijão com grão? E eu lembro que se dizia que tinha que tomar o caldinho de feijão, mas sem o grão, só o caldo do feijão. Depois a gente começa a observar, depois fazendo biologia, estudando um pouco mais, eu descobri que, depois aprendendo com o pessoal da nutrição, eu descobri que quando a gente ingere o ferro com as fibras diminuem a capacidade de absorção do ferro. E olha só, isso é um saber ancestral. Então, hoje eu sei que se uma nutricionista fosse explicar, ela ia dizer assim,
não consome a casca do feijão, o grãozinho que tem a casca, porque ele tem fibra, diminui a absorção do ferro, ou seja, diminui a eficácia do caldo de feijão no combate à anemia. Então, esses são saberes ancestrais que a ciência explica, mas ele já era de conhecimento sem ter digamos, a característica de conhecimento científico, mas é um conhecimento ancestral que é extremamente importante. E dessa forma, eu creio que vocês também podem usar e explorar essas características, esses conhecimentos com os seus alunos, né? Ainda dentro do que nós chamamos de área e território, que nós já conversamos com os professores lá em Belém, nós temos também como objetivos com os nossos alunos, e isso também nos ajuda a resgatar esses alunos em relação àquele problema anterior que nós falamos da distorção seriedade, que é investigar os desafios das comunidades. Então, quando a gente tem diversos desafios, como no caso das comunidades amazônicas, né, os desafios que eles enfrentam, como que nós podemos trazer esse aluno para trabalhar com possíveis propostas de solução, com possíveis propostas de conhecimento que facilitem uma solução de problema. Você não concorda com isso, Márcia? E será que os professores têm algum exemplo disso para nos apresentar? Concordo plenamente, professora Ângela. Mas eu quero ouvir aqui, né, ver e ler a participação dos professores. Estou sentindo eles assim um pouquinho tímidos, mas nós queremos também conhecer um pouquinho da realidade deles. Sim, sem dúvida, nós queremos bastante saber, porque é para os nossos professores que nós estamos aqui, né? A eles que nos interessa interagir, né? Exatamente. Certo? É muito, muito, muito importante. E essa conexão de professores, alunos e comunidade, ela é extremamente fundamental para a gente ter não só o aluno resgatado, mas ter o apoio da comunidade para esse resgate também, né, que é muito importante. Temos alguma resposta, Márcia? Por enquanto, não. Por enquanto, então vamos tocando, vamos daqui a pouquinho já diminui a timidez dos nossos professores, certo? Muito bem. Vamos ao próximo. Um exemplo disso de como a gente pode resolver em relação à comunidade. Olha só, eu até tinha pensado em colocar um pequeno filme aqui, mas eu achei que a gente pode trabalhar apenas com uma imagem. Nós temos um problema bastante recorrente hoje em dia, e é um problema bastante sério e extremamente atual, que é o nosso problema da poluição por plástico e por microplásticos. Eu dei uma boa pesquisada e achei, não só apenas em relação a nível de oceanos, que a gente fala muito da poluição de plásticos nos oceanos, mas eu pesquisei, e depois eu vou deixar vários links para vocês, que nós temos um problema bastante grave, porque a nossa sociedade, ela aprendeu a conviver com o plástico. O plástico, ele veio a fazer parte da nossa sociedade depois dos anos de 1950, e ele se tornou um produto de muita utilidade, porque ele é muito fácil de ser utilizado, ele é barato, e ele traz um sem número de benefícios para todos nós. Porém, ele tem um problema, que é a sua durabilidade. Então, todo plástico ele dura por muito tempo. A gente chuta assim, há 400 anos, mas na verdade a gente ainda não sabe, porque não se passaram, né? Nós temos 70 anos que o plástico está entre nós. Então, nós não sabemos por quanto tempo. E esse problema de presença de plástico, ele está sendo tão grave que o plástico em si, como a gente vê aqui na imagem, que nós temos garrafas PET, pacotes, sacola, copinhos, eles estão não apenas no lixo urbano, mas eles estão dentro da floresta, eles estão se fragmentando, e conforme eles se fragmentam cada vez mais, eles vão se tornando microplásticos, tá? Que são aqueles pequenos plásticos que fazem parte
que começam a entrar na cadeia alimentar. Então, nós já temos identificados em rios amazônicos, tá? Em rios da sua região, a presença de peixes que já tiveram microplásticos encontrados dentro das suas vísceras. E como vocês da biologia sabem, quando a gente tem essa presença de poluentes dentro dos organismos, eles passam pela cadeia alimentar, eles passam para os demais organismos. Então, isso acaba sendo um problema bastante grande. Bom, depois a gente vai ver a quantidade de como isso vai interferir. Mas antes disso, digamos que a gente tem esse problema dos microplásticos que a gente pode levantar essa lebre e comentar com o nosso aluno. Será que eles vão identificar um problema? De que maneira que eles podem ver o problema na sua região, na sua comunidade? Quais são as hipóteses, quais são as dúvidas dos seus alunos em relação aos plásticos? Ou o que poderia ser feito para diminuir a presença dessas substâncias, mais especificamente dentro dos ecossistemas, não tanto ecossistemas aquáticos como ecossistemas terrestres, mas também na sua comunidade, porque a presença dos resíduos de plástico, eles não nos afetam apenas indiretamente, mas diretamente, porque à medida que eles acumulam água, acumulam resíduos, eles atraem outros animais, por exemplo, com animais transmissores de doenças, como ratos e outros animais, mas também eles permitem o aumento da quantidade de mosquitos transmissores de doença, como dengue, como malária, atualmente febre urupu, chikungunya, enfim, uma série de doenças que são transmitidas por esses vetores. Então, até nisso, os plásticos trazem esses problemas, né? Bom, se os nossos alunos identificarem esses problemas e elaborarem hipóteses do que pode ser feito, como é que a gente poderia testar essas hipóteses? Como é que a gente pode auxiliar nossos alunos a organizar essas hipóteses e fazer algumas propostas? Será que eles levariam isso para suas casas? Ou elaboramos isso dentro da escola? Ou elaboramos num segmento da comunidade ou da vila, do seu bairro? De que maneira a gente poderia testar essas hipóteses? E depois, como que a gente poderia aplicar? Uma sugestão, isso aqui é uma forma que a gente pode trabalhar ao longo do ano. Então, a gente trabalhar com o problema no início do ano, né, apresentar, pedir para os alunos identificarem o problema e ao longo do ano a gente fazer projetos, desenvolver projetos que isso possa ser tocado e implementado, que é mais importante. E você trabalhar com esses projetos é muito importante e muito útil porque a gente pode agregar outras disciplinas. Então, você pode trabalhar com a matemática, você pode trabalhar com a língua portuguesa, sabe? Na forma, por exemplo, de elaborar cartazes, elaborar orientações, guias de orientações e assim por diante, né? Pois bem, então ensinar ciência envolve muitas coisas, né? Além das práticas, nós temos também a necessidade de leitura e aí nós temos os nossos materiais que entram, olha, nossos lindos materiais do Acelere o Saber, né, que podem ser muito, muito, muito úteis para os professores e principalmente para os nossos alunos. É importante também que eles tenham acesso, se for possível, tenham acesso a informação de qualidade, como revistas, jornais, tá? Mas sempre reforçando que é importante a informação com qualidade, ou seja, não é qualquer informação, né? A outra coisa que também, na sequência disso, é importante que o nosso aluno consiga se expressar, ou seja, que ele tenha espaço, que na sala de aula esse aluno possa se expressar e possa manifestar, inclusive, as suas digamos, as divergências, ou seja, se ele não concorda com uma informação ou não, essa informação essa concordância ou não é extremamente importante, né?
Isso aqui que eu já comentei antes, né, em de forma de trabalhar com isso. Então, com vários trabalhos de campo, com relatório, com atividade prática, com levantamento de hipótese e a construção do conhecimento, que nada mais é do que nós já falamos antes, que é o método científico, né? E o método científico, ele sempre tem a forma de ensinar a ciência, como eu falei bem no início da nossa apresentação, que é o uso do porquê. Ou seja, quando o aluno está questionando, ele está sempre sendo estimulado pela curiosidade. Então, o porquê é muito importante, que a gente sempre levante isso para o aluno, digo, olha, mas por que isso acontece? Então, essa curiosidade é fundamental. Muito bem. Para isso, né, o porquê ele vai tornar com que a nossa aprendizagem seja significativa e o aluno ele dê significado, ou seja relevante, não seja só tenho que aprender porque tem que aprender. Não, é porque aquilo é importante, isso responde a algumas questões dele, né? Então, quando a aprendizagem ela é significativa, isso facilita, isso catalisa o conhecimento, ou seja, acelera o conhecimento do aluno, né? Então, respondendo aos porquês. Uma das coisas importantes quando a gente fala de aprendizagem significativa é levar em consideração o conhecimento prévio do aluno, tá? Agora eu vou colocar uma imagem para vocês que eu vou deixar alguns segundos essa imagem na tela e eu gostaria de saber se vocês conhecem, talvez alguns já conheçam essa imagem e me digam o que significam essas partes da imagem e o que pode ser construído com ela. Será que alguém identifica isso daí? Márcia, se alguém escrever, você me avisa, por favor. Pode deixar, professora. Nós temos algumas formas retangulares, né? Nós temos triângulos, nós temos alguns círculos. O que a gente poderia construir com essas imagens? O conhecimento prévio aí é interessante, mas nem sempre é tudo, né? Bom, professora, eu com o meu dom artístico, que não tenho, eu acho que eu construiria um barco. Um barco? Um barco. Vamos ver, um barco aqui, acabou barco de também? Entrar. Teve, o professor Alexandre me lembrou muitas tabelas. As tabelas? Isso. Também e podemos. O professor João, um barco. Um barco. O barco está ganhando. Isso. Então, vamos ao barco. Um quadro de arte para colocar na sala. Isso, um quadro de arte de um barco também, né? Mas poderia ser outra coisa. Barco, gráficos, casa. Então, olha só. Barco está ganhando. O barco, né? É um barco. No caso, é um barco. Mas poderia ser outra coisa. Poderia ser um quadro, poderia ser uma arte abstrata, né? Então, nós temos várias. Então, esse conhecimento prévio, muitas vezes, ele é extremamente benéfico para as nossas aulas. Mas nós temos uma situação em que, às vezes, o conhecimento prévio, ele conflita com o conhecimento da sala de aula. E isso é o que nós chamamos de conflito cognitivo. O conflito cognitivo acontece o seguinte, muitas vezes a gente aprende em casa, nós aprendemos na nossa comunidade e quando nós vamos para um ambiente de escola, para um ambiente acadêmico, às vezes o conhecimento científico, ele não é exatamente aquilo que eu aprendi. Então eu posso ter aprendido alguma coisa de uma forma na minha família, mas e daí a professora chega lá, o professor chega lá e diz assim, não, mas não é exatamente isso. E isso acaba muitas vezes criando uma barreira para o que nós chamamos de conflito cognitivo, tá? Esse conflito cognitivo, ele pode tanto estimular o conhecimento, como ele pode bloquear o conhecimento. Aí, mais uma vez, eu lembro do que é importante a gente utilizar o que o aluno já sabe, mas também levantando algumas luzes sobre que, às vezes, o conhecimento dele está um pouco desviado.
E hoje em dia ainda, quando nós temos essa questão das redes sociais e nós temos muitas vezes as informações erradas, muitas vezes elas também levam a um conflito cognitivo. Mas eu vi na rede social tal, que não é bem assim. Eu vi em tal blog que não é assim que funciona. Não, então vamos esclarecer. Vamos voltar a reforçar a importância da informação confiável, de fontes confiáveis, né? Bom, um exemplo de conflito cognitivo, tá? Falando em ciências lá, né? Quando a gente fala é muito comum a gente dar os exemplos quando a gente está trabalhando lá com atividades práticas, a gente fazer as bolhas de sabão com os alunos, né? Então, será que as bolhas de sabão, muitas vezes, se eu faço as bolhas de sabão, elas acontecem por conta da pressão atmosférica e também por conta das pontes de hidrogênio que acontecem por causa das moléculas de água, né? Então, as moléculas de água, os átomos de hidrogênio estabelecem aquelas pontes e formam, digamos, uma bolha de sabão. Se eu boto um arco redondo para fazer a bolha de sabão, sai uma bolinha. Agora, se eu fizer um arco pentagonal, ou hexagonal, ou quadrado, será que essa não vai sair bolha? Vai sair uma bolinha, uma figura geométrica diferente? A gente sabe que não. Então, isso aqui é uma das formas da gente mostrar que nem sempre o que a gente traz, sabe, da nossa formação, ele é exatamente o que acontece na ciência. Então, a gente, fazendo esse experimento bem simples em sala de aula, a gente pode romper esse conflito cognitivo e mostrar para o aluno, não, daí explicando, no caso, as pontes de hidrogênio. Esse é apenas um exemplo. Quando acontece esse conflito cognitivo e a gente consegue resolver isso com o aluno, a gente leva à mudança de conceito. Então, essa mudança de conceito permite que o aluno acolha novas ideias. Então, é extremamente relevante quando ele acolhe novas ideias, ele vai estar mais aberto às descobertas, né? Bom, vamos ver mais o que é importante levar em conta, tá? O nosso aluno, ele está sempre enfrentando muitos desafios, e o professor também tem o desafio e o esforço de levá-lo à compreensão de muitos conhecimentos, né? Mas não é só o professor, o aluno tem influência dos amigos, o aluno tem influência da escola, da família, do ambiente onde ele vive. Muitas vezes não é um ambiente favorável ao conhecimento. Então, principalmente quando a gente tem um aluno em situação de risco, que o ambiente onde ele vive não é favorável ao conhecimento, a gente tem que trazer esse aluno mais perto para a gente fazer com que esse aluno esteja mais vocacionado a aprender, a conhecer. Isso é o que a gente chama também de uma pedagogia afetiva. É extremamente importante a gente trabalhar com esse aluno que está distante, que está com essa distorção de seriedade, com a afetividade. Sabe? A afetividade na interação com os alunos, ela faz milagres, gente. É impressionante como ela faz milagres, e eu tenho certeza que vocês devem ter muitos exemplos disso, né? E se vocês tiverem mais exemplos, podem ir mandando para a Márcia, porque a gente vai interagindo aqui. Tá bom? Professora Ângela. Oi. O professor Tomás, ele fez uma aula usando o material do Acelere o Saber, associado a uma habilidade da BNCC para resolver uma situação-problema. Sim. Foi demais legal e dinâmico, até gravei no meu canal. Olha, passa pra gente, professor, qual é o seu canal, para que a gente possa também assistir, né, essa sua experiência. O professor Josué Linhares também colocou, interessante o exemplo das pontes de hidrogênio em experimentos simples no ambiente escolar. Professor Tomás aqui novamente, trabalhar a partir da habilidade, você contempla o verbo, objeto de conhecimento e contexto histórico para resolver situação-problema. E também usando a taxonomia de Bloom. Exatamente.
E olha só, que bacana. O professor Tomás que gravou a aula dele, né, Márcia? Foi. Então, professor Tomás. Coloca Vamos ver se ele coloca aqui o endereço direitinho, o link, para que a gente possa assistir também, né? Nos interessa bastante conhecer as experiências de vocês. É extremamente gratificante saber disso. Tem mais aqui, professora. Então, vamos lá. O professor Carlos Alencar. As ligações de hidrogênio pode ser explicada de forma simples. Exatamente. Então, são coisas muito simples. Eu até tinha feito, eu fiz quando a gente foi fazer a formação presencial lá em Belém, eu tinha feito os arinhos para a gente brincar com as bolhas de sabão, mas daí acabou não dando tempo, né? Então, a gente pode trabalhar em sala de aula faz os aros, né? Para a bolha de sabão, faz quadradinho, faz hexagonal, pode fazer triangular, enfim, de várias formas. E não precisa nem fazer com arame, de repente se pega uma argolinha de garrafa PET, ou você pega uma tampinha quadrada e corta, e algumas coisas assim são processos muito fáceis da gente levar, porque você não precisa ter um laboratório, você pode levar essas pequenas coisas para a sala de aula e é muito fácil de trabalhar, né? Muito bem. Então, cabe a nós, professores, mediar conhecimento, né? Nós não somos hoje em dia os detentores do conhecimento, hoje nós somos mais os mediadores do conhecimento, isso é o mais importante a gente entender. Encorajar os nossos alunos a se manifestarem, a apresentarem seus pontos de vista diferentes, né? Valorizar a iniciativa do nosso aluno, valorizar as diferentes opiniões, os diferentes contextos, as diferentes realidades deles e também, mais uma vez, voltando à questão da afetividade, ativar a autoestima do nosso aluno para que ele tenha mais interesse em aprender e saiba que ele é capaz de aprender, principalmente os nossos alunos que estão nessa distorção de seriedade. Para isso, nós podemos utilizar inúmeras, além dos pequenos experimentos que a gente pode levar para a sala de aula, nós podemos usar jogos educativos, atividades lúdicas, inúmeras atividades lúdicas. Podemos mudar a disposição da sala de aula. Gente, bota as salas em círculo, forma pequenos grupos de carteiras, né? Ou seja, mudar a disposição já é uma maneira de incentivar o nosso aluno a se manifestar melhor. Trocar de ambiente, ou seja, a gente pode fazer uma aula fora da sala, enfim, de qualquer maneira a gente pode incentivar essas dinâmicas diferentes. E tudo isso sempre incentivando a participação do nosso aluno e fazendo interação com outras disciplinas, tá? Eu não vou falar agora, eu até coloquei aqui da importância das avaliações, mas daqui a pouco o professor Angel vai falar bastante das avaliações, então eu vou pular esse slide e daí a gente já deixa para falar, a avaliação vai ser falado daqui a pouquinho pelo professor Angel. Bom, professora Ângela. Pois não. Vamos lá para mais algumas participações? Oba, vamos Professor sim. Arilson Figueiredo. Trabalhando uma das dimensões da aprendizagem significativa. Aí o professor Josué Linhares, um ponto interessante para os alunos se interessarem pelos conteúdos é partir de um planejamento reverso, ou seja, foco na aprendizagem, nas habilidades e competências que se pretende desenvolver. Sem dúvida. Aí o professor Thomas vem aqui valorizando o material usado. O material do Acelere o Saber é muito bem elaborado, parabéns pelo trabalho. Podemos até utilizar aplicativos como o PET Colorado. Muito bom. Exatamente, o PET Colorado é ótimo e facilita bastante. Nossa, tem inúmeras atividades na área de ciências da natureza que pode ser utilizada com o PET Colorado. É ótima lembrança do professor. E outra coisa que nós usamos bastante, depois também o professor Angel também vai detalhar também,
são as metodologias ativas. São várias as metodologias ativas que vocês já conhecem e tal. Eu vou passar aqui, nem vou relatar todas elas, mas vou dar apenas alguns exemplos dentro da biologia que a gente pode aplicar essas metodologias ativas, tá? Bom, falando em aprendizagem baseada em problemas, no livro do ensino médio, do Acelere o Saber Ensino Médio, na genética, que é o capítulo 3, nós temos aquela organização dos heredogramas. Os heredogramas, eles podem ser apresentados como um problema, né, que é a aprendizagem baseada em problemas, e você colocar um exemplo de um heredograma e pedir para que esses alunos, normalmente em grupos, né, em pequenos grupos, em duplas ou melhor, pequenos grupos, que eles entendam, compreendam aquele problema para chegar a uma solução. Mas não é apenas botar aquele diagramazinho, aquele desenho. Não tem que contextualizar, você explica que aquilo é uma família, pode ser uma família de animais, ou uma família de animais humanos, ou digamos um grupo de plantas, enfim, de qualquer maneira que essa transmissão genética esteja sendo representada pelos heredogramas. Os pequenos grupos se organizam e cada grupo apresenta uma solução. E né, depois deles resolverem os heredogramas e chegarem à resposta do que o professor perguntou, eles podem apresentar as suas respostas que podem ser divergentes. Então, não desvalorizar as respostas divergentes, mas apresentá-las e depois chegar a uma conclusão coletiva, ou seja, o que cada uma quis, será que aquela está certa, que está errada, mas chegar a uma conclusão coletiva, ou seja, os alunos vão chegar à conclusão e dessa forma se constrói esse conhecimento a partir de um problema que foi apresentado anteriormente. Uma outra forma, que é muito utilizada também, é a instrução por pares, tá? Normalmente, na instrução por pares, nós organizamos os alunos em duplas, né? Mas pode ser em trios também, mas com habilidades diferentes. Então, eu não vou, digamos, deixar os alunos se organizarem. Não, os dois que têm uma característica de habilidade pessoal muito semelhante. Não, melhor que eles apresentem habilidades diferentes que acabam sendo complementares, né? A gente apresenta um problema, apresenta um determinado problema e um objetivo. E a gente pode fornecer isso aí previamente. Isso aqui é muito utilizado também com uma outra forma de metodologia ativa, que é a sala de aula invertida. Mas, digamos aqui, vamos focar aqui nesse momento, né? Então, se eu coloco aqui, o meu problema é diferenciar hábitat de nicho ecológico, que está em Ecologia, capítulo 4 do ensino médio de Biologia. Então, nesse momento, os alunos vão poder elaborar o conceito de hábitat e nicho ecológico em duplas, no caso, né? E depois que eles elaboram esse conceito, eles vão apresentar, as duplas apresentam. E depois, novamente, a gente faz uma explanação, né? Eles fazem uma explanação, as duplas, várias duplas, e depois, mais uma vez, se chega a uma conceituação coletiva, ou seja, de como que a gente pode melhorar. Tal dupla escreveu isso, tal dupla escreveu aquilo, mas vamos complementar esses conhecimentos e formar um conceito mais adequado, né? Como eu falei antes, sala de aula invertida é mais uma forma da gente trabalhar as metodologias ativas. Exemplo da sala de aula invertida. Na sala de aula invertida, o mais importante é a gente lembrar que sempre é necessário apresentar para os alunos o conceito que eles vão desenvolver numa aula anterior, mas não apresentar o conceito, mas fornecer isso para que o aluno
destrinche em casa. Então, a gente vai oferecer para eles. Pode ser um conteúdo no livro, um trecho do livro, né? Pode ser um gráfico, pode ser um texto, né? Pode ser um vídeo, pode ser um podcast, enfim, quaisquer recursos que sirvam de base para que o aluno se prepare em casa, ou seja, ele vai ter acesso a esse conteúdo antes da sala de aula, né? É muito interessante na sala de aula invertida que quando o aluno chega em sala de aula, a gente já tem uma ideia, ele já tem uma ideia do que vai ser tratado, por mais que ele não tenha compreendido, mas ele já vai ter uma ideia e ele já vai chegar com dúvidas, né? Então isso é muito importante. Daí na sala de aula invertida, normalmente a gente separa os grupos, os alunos em grupos, né? Então grupos de 4, 5 alunos e a gente pode oferecer questões, pode oferecer algumas dúvidas para que eles comecem a resolver em grupos. E depois a gente volta esses alunos à discussão e à sistematização. Daí, por último, o professor vai poder chegar à sistematização e explicar para ele o que diferencia os 5 reinos. Daí vai chegar à formação de células, o tipo de célula, que são os organismos unicelulares, pluricelulares, formação de tecidos, né, o que diferencia dos invertebrados dos vertebrados e assim por diante. Então, essa sistematização, ela acaba tendo um fechamento em sala de aula, mas o início de toda essa estruturação do conhecimento, ele é feito em casa, depois em discussão e depois o fechamento com o professor. Professora Ângela, pois não. Os professores começaram aqui a participar, viu? Oba, que bom. Professor Anderson colocou aqui, professora, parabéns pela explanação. Os alunos aqui de Ananindeua mudam o olhar quando é abordado a questão dos resíduos sólidos. Eles desenvolvem protagonismo e olham o problema por outro prisma. Olha. Tem aqui outra participação também, falando do controverso, né? Uhum. O professor Thomas aqui, planejar uma aula a partir de experimento para que os alunos possam observar as transformações e assim compreender melhor o conteúdo e desenvolver a habilidade de investigação. Faço muito isso. Muito. E aqui também a professora Claudiane, vamos lá, o material do Acelere o Saber, muito bom. Usei uma dinâmica de fato ou fake relacionados ao objeto do conhecimento radioatividade. Olha Professora só. Ângela, que legal. Eu tive a oportunidade de, quando fui ao Pará, no mês passado, visitar algumas escolas. Uhum. E eu tive o privilégio de entrar em uma sala de aula, né, que estava fazendo parte desse programa e ouvir esses relatos. Isso que os professores estão colocando, nós ouvimos das falas dos alunos, da facilidade de compreensão, da linguagem do material, do acesso. Então, isso que os professores estão colocando realmente é algo que eu consegui visualizar na prática. Então, é muito gostoso ver, né, ler essa fala aqui do professor e conseguir relacionar aquilo que eu pude presenciar. Nossa, que maravilha! Aqui o professor Osias, a sala de aula invertida, já utiliza em sala. Essa metodologia pode adquirir em meu mestre do Prof. Bio e me trouxe resultados excelentes, tornando meus alunos protagonistas de seus trabalhos apresentados. Olha que legal. Que legal. Nossa, isso nos enche de alegria, né, Márcia? Exatamente. É maravilhoso, é um aqui, retorno... Ó, os professores de sala de aula que passaram pela formação elogiaram bastante o material coletivo. Que maravilha. Muito bom. Olha, teve um professor que falou de Ananindeua, né? Quando eu estive em Belém, há meses atrás, eu fui até Bragança, visitar uns amigos em Bragança e passei por Ananindeua. Então, eu conheço bem pouquinho do Pará, mas passei por Ananindeua. Muito bem. Só para a gente fechar aqui, então, depois o professor Angel, que já está aqui, ele já vai retomar essas metodologias ativas.
A gente pode trabalhar com os impactos ambientais, voltando àquela questão do plástico, né, dos resíduos sólidos, que a professora acabou de comentar. Nós podemos utilizar em projetos interdisciplinares também, exemplo em biologia, ecologia, os impactos ambientais, e a gente pode trabalhar isso com aplicação, criação de projetos e simulação junto com outras disciplinas. Então a gente pode trabalhar com os outros componentes curriculares. Então assim, a forma da gente trabalhar os projetos interdisciplinares é bastante ampla e a gente pode fazer isso de um número incontável de maneiras. E, antes de tudo, só para finalizar, eu gostaria de agradecer assim, imensamente pelo privilégio de estar na companhia de vocês nesses poucos minutos e espero em breve retornar ao Pará e estou à disposição. Aqui no final, se vocês tiverem acesso à apresentação, depois eu tenho diversos links relacionados a essa pesquisa de poluição por plásticos e microplásticos na Amazônia, né, em todas as terras amazônicas. Aqui meu e-mail, se vocês precisarem, estou à disposição para vocês. Muito obrigada, ótimo dia e boa formação para todos. É isso aí, bons momentos dentro de biologia. Quero aproveitar esse intervalo para poder avisá-los de que a lista de presença estará fixada no decorrer do programa, daqui para frente, para que vocês possam preencher. Assim como na primeira formação vocês receberam, ou melhor, receberão certificado, vocês receberão dessa formação também. Vamos seguir agora com o professor Angel, dentro da área de Física. Professor, os momentos que se seguem são todos seus. Olá, bom dia pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar de Física, né, como a professora Márcia falou, então vou continuar na mesma linhagem que a professora Ângela acabou de tratar com vocês, né. Só falar rapidamente assim sobre mim. Então eu sou formado em Física e em Matemática, tenho especialização em metodologias de ensino dessas áreas também. Tenho um mestrado em ensino de ciências, que é com foco em educação e astronomia, que é uma área assim, que eu sou apaixonado, então trabalho bastante com ciências, bastante com matemática, gosto bastante. E gosto também dessa interação de formação, trabalhar com professores, né, sempre bem gratificante. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho do Pará, assim como a professora Ângela, na formação inicial, presencial que a gente fez com os coordenadores, né, em finalzinho de julho, começo de agosto, e também foi bem gratificante de eu poder conhecer um pouquinho dessa diversidade cultural linda, né, que é o estado do Pará. Então foi bem legal. Eu vou estar falando com vocês então um pouquinho aqui sobre a Física, chegar mais pertinho aqui. Então, eu vou mais ou menos continuar na mesma linha que a professora Ângela fez. Então, apresentar um pouquinho para vocês qual foi a nossa proposta da Física, né, para o ensino médio aqui, que é a composição lá dos 3 livros. E o último livro, o último volume, é o que de ensino médio que vai aparecer, vai dividir lá a biologia, a física e a química, como classicamente a gente já costuma fazer no ensino médio, né. Esse livro ele foi pensado, tanto de física, biologia quanto química, ele foi pensado para dar essa continuidade que a gente tem dos 2 primeiros livros, né, do ensino fundamental, nesse processo de aceleração do saber que a gente está trabalhando. Ele foi pensado para dar essa continuidade. Então a gente fez algumas escolhas, né, sobre esses livros, que eu vou falar um pouquinho dela especificamente da física. Então a gente selecionou alguns principais conceitos, tendo como base principalmente o que o aluno já viu nos livros do ensino fundamental, que estão diretamente ou indiretamente relacionados ao nosso campo de conhecimento, né, da física, e também aquelas áreas assim que, digamos assim, não vai necessitar de tantos pré-requisitos. São áreas que podem ser trabalhadas, inclusive, algumas delas, né, concomitantemente, então as duas serem trabalhadas ao mesmo tempo. Não que vá ser feito isso, porque aqui vai ser um processo contínuo, né, nossa proposta do Acelere o Saber, mas são áreas assim que o professor tem um manejo maior, consegue trabalhar bem com elas, tá?
Então ela reforça a construção do ensino fundamental. E as áreas, grandes áreas que a gente vai estar trabalhando aqui de física nesse terceiro volume, são a ótica geométrica, então os princípios básicos da ótica, né? Os primeiros os elementos ali, alguns princípios óticos como reflexão, refração e todo esse contexto inicial que está muito presente também no dia a dia do aluno. O professor tem oportunidade de fazer essa contextualização com o real do aluno mesmo, com o que o aluno vivencia, né? Outra área que a gente está trabalhando é a calorimetria, também é uma área que tem bastante potencialidade, a gente contextualizar com o local do aluno, com o que ele está acostumado, com o que ele está se desenvolvendo, né, no dia a dia. E ela dá continuidade para a próxima área, que é a termodinâmica, que também a gente vai trabalhar os princípios. A termodinâmica, como os professores de física, né, estão acostumados, ela faz uma relação muito boa, muito gostosa com a área de ciências humanas, que é com a história, né, porque o desenvolvimento do que a gente estuda na termodinâmica, assim como na termoquímica também, ela está muito relacionada à história, ao desenvolvimento histórico das máquinas. Então a gente vai estudar a primeira lei da termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica, antes os conceitos básicos, né, de trabalho termodinâmico, energia, que é um princípio fundamental que a gente vê em todas as ciências da natureza, né? E quando fala de segunda lei da termodinâmica, não tem como não falar de máquinas térmicas. É aqui que a gente consegue fazer aquela relação muito boa com as ciências humanas, porque o desenvolvimento das máquinas térmicas acelerou a produção tecnológica, né, do mundo como um todo, levando até onde a gente está hoje. Então, é uma relação bastante bacana. E, por fim, também os dois conteúdos aqui que estão bastante relacionados ao dia a dia do estudante, a eletrostática, que vai trabalhar ali os conceitos básicos de eletricidade, o que é uma carga, os processos de eletrização, um ambiente muito rico também para se contextualizar, né, um conteúdo que dá bastante oportunidade ao professor de trazer isso para perto do aluno, né? E também dá a base para o próximo conteúdo, que seria eletricidade e magnetismo, onde a gente coloca a questão da eletrodinâmica, então a corrente elétrica, energia elétrica, potência elétrica. Potência elétrica é um conteúdo que a gente consegue trazer para casa do aluno, analisar uma fatura, né, de energia lá da empresa que fornece energia, fornece a luz, né, para a residência do aluno, ou seja, para a escola. Então, calcular lá o consumo dos aparelhos domésticos e tal. Enfim, é uma coisa que a gente consegue trazer bastante. Então, foi um conteúdo assim, bem essencial, que vai aparecer ali nas últimas partes do livro, e a gente consegue fechar a física com ele, tá? Então, isso tudo, essas grandes áreas que eu estou falando, elas vão estar exatamente nos capítulos. Então, são 6 capítulos da física. O primeiro capítulo, os princípios da ótica geométrica, eu coloquei ali para vocês terem uma ideia mais ou menos, né, dos principais tópicos que estão sendo trabalhados. Então, fontes de luz, a representação geométrica da luz. Então, a gente foca bastante na ótica geométrica, né? Os meios óticos, os princípios da ótica, que é o que leva o nome do capítulo, que também tem uma série de aplicações, né, no dia a dia que a gente vai trabalhar. Inclusive, quando eu for entrar nas metodologias ativas, eu dou um exemplo assim, que a gente pode trabalhar bem legal com esse conteúdo. E alguns dos principais fenômenos óticos, né, como reflexão, refração, absorção, né? O capítulo 2, então, chega com a calorimetria, os principais conceitos que a gente pode trabalhar de calorimetria, temperatura, energia térmica, calor. Na questão da temperatura, a gente vai falar das escalas, das diferentes escalas de temperatura. A escala Celsius, por exemplo, é a escala mundialmente assim, mais usada, né? Inclusive aqui no Brasil a gente usa. Mas não tem como não falar, por exemplo, da escala Fahrenheit, que é uma escala usada basicamente nos Estados Unidos,
mas é um país, né, que a gente está em constante contato, às vezes, sei lá, o aluno vai para lá, ou enfim, pega um texto em inglês para ler, já faz uma reflexão ali também com a língua inglesa, né? Então, a gente trata disso também. A transmissão de calor, os processos de transmissão de calor, os processos de trocas de calor também, que também tem um potencial muito grande de contextualização, né, com a realidade do aluno. Calor latente, falar de mudança de fase, aqui a gente faz uma relação legal com o que a química está trabalhando também, né, e a gente consegue fechar bem legalzinho. E aí a termodinâmica, como eu falei, né, que a calorimetria, esse capítulo de calorimetria, ele é um pré-requisito para o termodinâmica, ele dá as bases ali, os conceitos principais. E daí na termodinâmica a gente vai trabalhar justamente, né, os conceitos de energia, trabalho e calor, relacionando esses conceitos. As leis da termodinâmica, a primeira e a segunda lei, e quando fala de segunda lei, obviamente a gente precisa falar das máquinas térmicas e fazer aquela relação que eu falei inicialmente com as ciências humanas, que é a questão do desenvolvimento das máquinas térmicas, primeiras máquinas a vapor, que levaram a toda essa evolução tecnológica que a gente tem hoje, né? Aí as propriedades elétricas da matéria é aquele capítulo introdutório de eletricidade que ele vai falar de basicamente eletrostática. Então vai apresentar os principais conceitos sobre carga elétrica, por exemplo, campo elétrico, né? Carga elétrica, os processos de eletrização, os 3 processos, campo e força, energia, trabalho e potencial elétrico, equilíbrio eletrostático. E quando falar de potencial, diferença de potencial, começa a introduzir o aluno mais na realidade, no que ele está acostumado a ver também, né, os conceitos que estão presentes no dia a dia dele, né? Aí a gente avança para a eletrodinâmica, também é uma continuidade do capítulo anterior, e ali a gente vai ver a corrente elétrica, as leis de Ohm, circuitos elétricos simples, são coisas que têm bastante potencialidade também experimental, né, para o professor trabalhar isso em sala de aula, se for possível, se tiver laboratório na escola, trabalha no laboratório, ou dá para montar experimentos simples mesmo na própria sala de aula, não precisa necessariamente de um laboratório didático para trabalhar, né. E por fim a gente fecha com o eletromagnetismo, que vai fazer toda a junção do que a gente acabou de ver nessa linha, né, da eletricidade. Então apresentar o campo magnético e historicamente relacionar ali a eletricidade com o magnetismo, né, fechando esse ciclo, falando, por exemplo, da indução eletromagnética, da transmissão de energia, né, desde a geração lá nas usinas até chegar na casa do aluno, né. Então, por exemplo, quando a gente fala de transformadores ali, então vem em alta tensão, 10.000 volts, mas quando vai para a nossa casa está em 127 volts ou 220 volts, ou se for, no caso, uma empresa, vai ter uma tensão mais alta, mas enfim, a gente trata de todos esses conceitos básicos assim que pode fechar a eletricidade, e a gente acredita que todos esses conhecimentos aqui, já juntando ao que o aluno viu nas ciências da natureza, né, desde o início, ali nos 2 livros do ensino fundamental, vai dar uma boa base para o aluno poder seguir na sua vida, seja na sua carreira acadêmica, seja no mercado de trabalho. Ele tem uma boa noção assim das ciências, né, juntando com a biologia, com a química e com o que já foi visto no ensino fundamental. Aí uma pergunta que eu coloquei aqui, porque eu acho que como professor, se eu estivesse do outro lado, eu ia perguntar também e se eu precisar complementar o conteúdo? Então o professor olhou para aquele conteúdo, mas fala assim, mas talvez eu possa trabalhar com outro conteúdo antes. Eu gosto de fazer uma introdução com a mecânica, por exemplo. Eu quero trabalhar a cinemática, eu quero trabalhar a dinâmica, mesmo que seja rapidamente, mas passar os principais conceitos. Então a gente tem a plataforma digital, né, da Órbita, onde a gente tem sequências didáticas de todas as áreas. Então o professor também tem essa ferramenta à sua disposição para ajudar a complementar o que o professor achar que precisa ser complementado, né? Então, mesmo dos conteúdos que a gente já está trabalhando no livro, se o professor precisar de um reforço daquele conteúdo, pode buscar a sequência didática que é relacionada àquele conteúdo e, enfim, trabalhar de uma forma mais dinâmica, enfim, dá para sempre poder complementar essa aula, né? Aqui eu dei um exemplo só,
lá na plataforma, por exemplo, quando vai lá nas sequências didáticas, e se você só colocar lá por disciplina, coloca física e coloca pesquisar, ele vai listar lá todos os conteúdos de física que a gente tem, de qualquer, que seria na série regular lá da primeira série, segunda série e terceira série, né? Então, por exemplo, eu coloquei ali só um exemplo de uma print, apareceu lá MRU e MRUV. Então, se o professor sentiu necessidade, vamos trabalhar um pouquinho de MRU e MRUV para tratar de conceitos como velocidade, aceleração, enfim, o professor tem à disposição ali e pode complementar a sua aula com essas sequências didáticas, né, que a gente tem disponíveis na plataforma. O próximo tópico que eu quero falar com vocês é sobre o processo de avaliação. Porque quando a gente está num contexto de aceleração do saber, né, como leva o nome do nosso projeto, que é Acelere o Saber, a avaliação ela se torna essencial. E aqui eu estou falando de uma avaliação não num sentido que muitas vezes é denotado, que é aquela avaliação punitiva, que vai verificar se o aluno aprendeu tudo certinho, se não aprendeu, dar um conceito mais baixo, enfim, um conceito mais alto e classificar os alunos. Eu acho que o que a gente tem que pensar aqui nesse processo de aceleração do saber não é esse tipo de avaliação, mas uma avaliação que ela seja para avaliar não só o que o aluno está aprendendo, né, para dar continuidade no trabalho dele, mas também para avaliar o processo e para saber para onde a gente vai. Isso tem muito a ver com o próximo slide que eu coloquei aqui, que talvez vocês conheçam, né, do Lewis Carroll, que ele cita lá no Alice do País das Maravilhas. Se você tem uma cena lá, tanto do filme quanto do livro, que o gato, ele aparece e fala, se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Então a avaliação aqui, nesse sentido de acelerar o saber, ela vem muito nesse sentido, da gente saber para onde que a gente precisa ir com esses nossos alunos. Esses alunos, estudantes, né, que foram tirados, que não estão no ensino regular, estão nesse processo de aceleração, é um processo que a gente precisa a todo momento estar avaliando, estar sabendo o que a gente vai fazer, para onde a gente vai, como que a gente vai fazer. Até mesmo antes de começar, a questão da avaliação diagnóstica, que eu vou falar agora um pouquinho para vocês, dos tipos de avaliação. A avaliação diagnóstica é aquela avaliação que a gente faz no início do processo. Seja formal, seja por um formulário físico, online, que o aluno pode responder sobre alguns conceitos, ou de forma mais geral. Seja informal, aquela conversa que o professor vai ter com o estudante, né, antes de iniciar um tópico principal de conteúdo, um capítulo, ou mesmo um subtópico dentro de cada capítulo, para o professor ter uma noção, tipo, o que ele sabe. Isso pode até ajudar o professor na questão de saber para onde ir, de talvez fazer uma relação lá com as sequências didáticas. Talvez o professor, nesse momento inicial de conversa com o estudante, sinta a necessidade, antes de iniciar aquele conteúdo de fato, ele pegar uma sequência didática de algum conteúdo lá e indicar para o aluno para ele trabalhar, né? Então essa é uma avaliação assim, que eu considero bastante importante para esse processo de aceleração do saber, né? Outro tipo de avaliação é a avaliação formativa. Essa também, nesse processo de aceleração do saber, ela é muito importante, porque é aquela avaliação que ela vai estar acontecendo ao mesmo tempo que o processo está acontecendo, o processo de ensino-aprendizagem, ele está evoluindo. Então, é uma avaliação que o professor passou um certo conceito ali, trabalhou um certo conteúdo, o professor faz aquela avaliação. O professor pode definir para cada capítulo, eu vou fazer uma avaliação formativa aqui, 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 né? E naquele momento ele para fazer essa avaliação. E essa avaliação formativa, ela pode ter aquele formato clássico de ser algumas questões, do próprio livro pode ser tirada, ou o professor também pode fazer uma coisa mais dinâmica, fazer uma pesquisa, por exemplo, de aprofundamento, uma pesquisa ou um trabalho em grupo, por exemplo, relacionado aos conceitos, fazer os alunos apresentar um seminário, alguma coisa, aquilo que vai engajar o aluno e vai mostrar para o professor se o professor quer estar ali onde ele está ou se ele precisa tomar um outro caminho. Ele vai dar um redirecionamento, né? Muito do que o gato lá do Lewis Carroll fala, para a gente saber para onde a gente está indo. E a última é a avaliação somativa.
eu não preciso excluir ela desse processo, mas dessas 3 aqui, talvez nesse momento ela não seja mais importante, talvez a diagnóstica e a formativa seja mais importante, porque a avaliação somativa é aquela avaliação mais ao final, que normalmente é mais clássica mesmo, então são mais questões, atividades, seja de Enem, de vestibular, ou atividades autorais que o autor colocou no livro, mas ela tem um caráter mais formal, mais ao final do processo. Enfim, ela não precisa ser excluída, eu acho que em algum momento pode ser feita também, mas sempre tirando aquele caráter punitivo, né, que muitas vezes esse tipo de avaliação tem, de apenas classificar o aluno. Ela pode ser apenas uma parte do processo e a outra parte da avaliação ser feita com avaliação diagnóstica, avaliação formativa. Essa avaliação formativa também, ela pode ser o professor mesmo, nas interações com os alunos, entender como que está sendo evoluído, né? Como que o aluno está evoluindo ao longo do processo e, enfim, vamos bem nessa linha. Se alguém tiver alguma experiência com esses tipos de avaliação que vocês já fizeram, o professor fez em sala de aula, se costuma fazer avaliação diagnóstica, costuma fazer a formativa, ou prefere mais a somativa, ou faz as 3, pode mandar que a professora Márcia daí interage com a gente aqui, a gente vai fazendo essa dinâmica, tá? Eu gostaria de entender, assim, como que vocês veem esse tipo de avaliação também. Eu estou colocando a minha visão, assim, pensando na aceleração do saber, mas é importante também vocês colocarem as experiências de vocês, né? Como que é essa questão da avaliação para os professores em sala de aula. Professor Angel, tem a participação aqui do professor Thomas. Ele coloca assim: a avaliação deve estar conectada com o plano de aula, pois se você ensina identificar na aula, não poderá avaliar os alunos para compreender. Excelente. Justamente, né, a avaliação ela já entra no planejamento desde o início e é esse momento que o professor vai pensar onde que eu vou avaliar, como que eu vou avaliar, eu vou começar com a avaliação diagnóstica, eu vou fazer a formativa, em que momento eu vou fazer essas formativas, define ali as ferramentas, né? Como eu falei, eu citei algumas aqui, mas são inúmeras ferramentas que o professor pode usar para avaliar aquela avaliação formal que a gente está acostumado, de algumas questões que o aluno responde, apenas uma forma que a gente tem de avaliar, né? O professor, em sala de aula, ele tem a autonomia, né, de avaliar da melhor forma que ele encontra, segundo o seu planejamento, segundo o seu plano de aula e segundo como a turma está evoluindo também, né? Então é essencial sempre estar atrelado ao planejamento. Eu vou para o próximo tópico, mas se aparecer mais alguma coisa, professora Márcia, pode me interromper, a gente volta para falar da avaliação, tá? Ó, tem outra aqui, professor, já posso pegar o gancho. Pode ir lá. De todas as avaliações, a avaliação diagnóstica considero a mais importante, pois assim podemos verificar como ajudar o aluno utilizando ferramentas úteis e eficazes na aprendizagem do aluno. Excelente. Quando a gente está pensando realmente assim, nesse contexto de aceleração do saber, é essencial a avaliação diagnóstica, né? De você entender como que o aluno está chegando ali, o que ele precisa para seguir. Então, realmente, eu concordo plenamente com o professor. A avaliação diagnóstica e eu coloco a avaliação formativa aqui, que é aquela que vai no meio também, elas são essenciais. Eu vou continuar um pouco do que a professora Ângela falou agora, que são sobre as metodologias ativas. Tem uma citação da Unicef que eles falam desses grupos de alunos, né, que estão fora da idade séria, e eles dão alguns caminhos para seguir. E um dos caminhos que eles falam é justamente essas metodologias que consideram o aluno como protagonista, que são o que as metodologias ativas fazem. Elas colocam o aluno no centro, né, do seu processo de ensino-aprendizagem, e o professor, ele deixa de ser o detentor de conhecimento e passa a ser um mediador. Isso é bem importante destacar, não tira o mérito do professor e não diminui assim, o papel do professor. O professor continua sendo extremamente importante nesse processo de ensino-aprendizagem do aluno, mas ele vai estar ajudando a guiar o aluno. O professor é mais como um líder, né? Você pensar numa empresa lá que tem o chefe, tem o líder, o chefe é aquele que manda, faz isso, faz aquilo, e tem o líder, que é aquele que lidera, que leva junto, né? Nesse caso, com as metodologias ativas,
ela aliada também ao ensino tradicional, que não vai ser dispensado, não tem como dispensar, né? Principalmente quando a gente fala em exatas, em física, matemática, ela é um grande aliado no processo de ensino-aprendizagem, e colocando esse aluno que a gente está trazendo aqui para acelerar o saber dele, como o centro do seu próprio processo de ensino-aprendizagem. Então ele vai estar sempre ali sendo o principal agente da sua própria aprendizagem, tá? Eu vou só dar um exemplo aqui, que é da resolução de problemas, né? A metodologia de resolução de problemas, ela é muito útil, principalmente quando a gente fala assim dessas ciências mais exatas, da física e da matemática, por exemplo, porque ela já é mais natural nesse processo. Só que é importante, quando a gente fala da metodologia de resolução de problemas, diferenciar, né, o contexto do exercício com o problema. O problema, ele não é apenas um exercício que vai ter uma resposta fechada. Esse exercício, em muitos casos, principalmente na física aqui, ele é importante. O aluno precisa aprender a calcular o calor, por exemplo, de uma troca de calor. Ele precisa saber o valor lá, dado alguns dados, ele tem que saber aplicar aquela equação e entendê-la também. Mas o problema ele vai além disso, porque o problema geralmente ele vai estar relacionado a um contexto próximo do aluno. Então, quem vai saber fazer isso com muita propriedade são os professores, porque vocês conseguem trazer elementos da própria cultura, da própria regionalidade, né, para criar esse problema que tem a ver com, a resolução dele tem a ver com os conceitos da física que a gente vai estar trabalhando. Então, o problema aqui, ele é um aspecto mais amplo, né? Em qualquer metodologia que a gente vai aplicar, assim como na tradicional, metodologia ativa, que eu estou falando da resolução de problemas, vão aparecer obstáculos, né? E, por exemplo, quando você vai tratar de resolução de problema, um obstáculo é não ter uma resposta fechada, digamos assim. Mas isso não necessariamente pode ser um obstáculo, depende de como ele é visto. Porque o professor pode avaliar o processo, né, de como que o aluno vai estar chegando a essa resolução, ou chegando próxima dela, ao caminho dela, e não a uma resposta final. Por exemplo, né, a gente vai aplicar uma resolução de problemas no material de física. Então a gente escolhe um tema do livro. A gente cria um problema aberto com base no tema escolhido. A gente verifica possibilidades de contextualização local. Quando a gente fala de problema, isso aqui é uma parte fundamental, né, de trazer isso próximo da realidade do aluno. A gente descreve os problemas aos estudantes e verifica como será feita a avaliação. Então, retomando o que eu falei lá, a avaliação é sempre muito importante, então ela tem que estar sempre prevista no nosso planejamento, e aí a gente aplica. Eu só vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, lá no capítulo 1, definir um problema aberto pode ser feito em duplas ou grupos pequenos, né, pequenos grupos, isso funciona bastante. Definir um material que poderá ser usado ou deixar livre, questionar as escolhas, pedindo justificativas aos alunos. Aqui entra muito a questão da avaliação formativa. O professor vai estar avaliando as escolhas ao longo do processo. Aqui eu coloquei um exemplo, por exemplo, utilizando apenas uma régua ou fita métrica, um caderno, lápis ou caneta, seu objetivo é calcular a altura de um edifício, uma árvore alta, um outro objeto nas proximidades da escola. O professor pode definir algo específico ou deixar aqui a escolha dos estudantes. Então, vai depender muito do que o professor tem à disposição ali, pode ser a própria escola, por exemplo, ou se tem uma árvore legal lá que todo mundo conhece, uma praça, alguma coisa assim. Definir como que ele faria. Esse é um problema aberto, porque ele vai ter que escolher o que ele vai fazer a medição, né? E como que ele vai fazer. Ele vai ter estudado o conceito de ótica. Uma das opções, nesse caso, para resolver esse problema, seria trabalhar lá com a relação que a gente vê, né, da câmara escura de orifício. Ela pode fazer uma relação de tamanho de imagem, medir sombra, tal, fazer, dependendo do horário do dia lá, mede a sombra, vê as duas sombras ali e tal, dependendo do que ele vai ter à disposição também. Então, por isso que eu estou falando, é um problema bastante aberto. E ele pode pensar em outros métodos também de resolver esse problema, né? Isso foi só um exemplo, tá? Que eu queria trazer, assim, a resolução de problemas acho que é um dos mais importantes quando a gente fala de física, né? Que a física e a matemática, assim, são áreas que são definidas com problemas, né? A gente normalmente está construindo uma teoria para resolver um problema.
Enfim, só dei um exemplo aqui, os professores podem também dar mais exemplos para a gente, falar experiências que vocês já tiveram com física, né, nessa metodologia da resolução de problemas. Eu vou passar para a professora Márcia agora, aí se ela tiver mais alguma interação de vocês, ela pode falar para também a gente poder dar sequência na formação. Isso já deixa meu muito obrigado pela oportunidade, espero de novo estar no Pará e visitando vocês. Professor, só um pouquinho antes do senhor sair, temos aqui o professor Rafael Cordeiro. Ele colocou o seguinte: a utilização de metodologia de resolução do problema é necessário conduzir inicialmente o aluno a ler e compreender o problema e quais informações devem ser encontradas. Isso integra habilidades de língua portuguesa. Excelente. E o outro aqui, só emendando, sempre é bom fazer uma relação diagnóstica da vida cotidiana do aluno, fazendo uma relação com as tendências atuais da educação. Assim, é importante analisar os conhecimentos prévios de cada aluno. Emendando ainda, trabalha a habilidade avaliativa porque o professor pode avaliar quais saberes os alunos mobilizam para solucionar um problema. Quais saberes são necessários para resolver tais problemas? Aí o senhor encerra, então, com esse comentário. Excelente, eu acho que os três comentários têm tudo a ver com o que a gente falou, né? Tanto da avaliação, quanto dessa metodologia de resolução de problemas, que é justamente isso, né? Aqui, na fala dos professores, a gente vê o professor como mediador. Então, ele tem o problema aberto ali, ele vai saber, né, seja na mente dele ou ele vai organizar isso, alguns caminhos que podem ser seguidos. E os alunos podem até surgir com outros caminhos e durante esse processo o professor vai estar conseguindo fazer esse acompanhamento e aí já é um processo de avaliação tanto diagnóstica no início ali, quanto formativa também, que enfim a gente fecha um ciclo bem bacana da resolução de problemas com a questão da avaliação, que é super importante nesse processo. Muito obrigada, professor. Nós agradecemos a sua participação dentro de Ciências da Natureza, mas na área de Física, nessa disciplina. Só para avisar os professores que a lista de presença já está fixada no chat. Não esqueça de preencher todos os dados para que você possa receber o certificado de participação nessa live. Não esqueça também aqueles professores que ainda não fizeram o cadastro na plataforma. Deixe seus dados no chat para que nós possamos, então, agilizar a sua matrícula, para que você tenha acesso à sequência didática, aos livros digitais e também ao relato de experiência, para que você possa concorrer a essas 2 viagens, né, para 2 professores para o Rio de Janeiro. E um detalhe, com acompanhante. Nós teremos agora a professora Vanessa. Professora Vanessa com a disciplina de Química. Professora Vanessa, com você. Bom dia, pessoal. Meu nome é Vanessa, sou professora de Química, autora de materiais didáticos. Vim aqui mostrar para vocês um pouquinho, complementar, né, o que os meus colegas já falaram, a Ângela e o Angel, sobre a utilização de metodologias ativas no ensino de Química, no caso, utilizando o nosso material do Acelere. No material do Acelere, no volume 3, a gente vai trabalhar com os conteúdos de radioatividade, eletroquímica, química inorgânica, termoquímica e cinética química, equilíbrio químico e química orgânica. Então, é um material mais enxuto, mais condensadinho ali e trabalha uma quantidade adequada de conteúdo, pensando no projeto que vocês têm aí no Pará.
Complementar ao conteúdo que aparece no material, a gente tem ali o que o Angel já falou também sobre a plataforma da Órbita, né? Que acessando lá você tem acesso aos conteúdos que tem no material e mais algumas coisinhas para que seja complementar aí e possa ser utilizado inclusive como metodologia ativa ali para os alunos. Entrando em metodologias ativas, na parte de química é difícil a gente não falar de experimentação, né? A primeira delas que eu deixei aqui como exemplo, eu vou tentar pegar cada um dos capítulos, cada um dos conteúdos que são trabalhados e exemplificar uma metodologia ativa que pode ser utilizada em sala de aula, como que a gente pode fazer avaliação e deixar o estudante como protagonista, né, do seu conhecimento e o professor como mediador desse conhecimento. A primeira sugestão aqui seria trabalhar a experimentação em 2 capítulos, no de eletroquímica e no de funções inorgânicas, né? São experimentos bem tradicionais, mas se bem trabalhadinhos, vai trabalhar os conceitos utilizados dentro do material. Então, o professor vai trabalhar a teoria e após a teoria, de forma organizada, né, fazendo essa orientação para os alunos, vai poder trabalhar ali esses 2 experimentos no caso. No de pilhas, o que poderia ser feito em sala de aula é organizar a turma em pequenos grupos e esses grupos eles vão ter um momento na sala, na aula, né, para selecionar os materiais que eles necessitariam para fazer os experimentos. Eles poderiam utilizar o celular dentro de sala para fazer, assistir alguns vídeos para entender como que é o funcionamento da pilha, né, vendo uma pilha de batata, uma pilha de limão, quantas pilhas seriam necessárias. Então, ele faz essa busca. Então, o professor trabalhou a teoria, depois da teoria, o aluno consegue fazer essa busca orientado pelo professor, né, de qual que é o objetivo. Então, o objetivo é que ele apresente para a turma uma pilha. Então, cada grupo ali se organiza, vai buscar os materiais, para que em um outro momento, né, numa outra aula organizada e direcionada pelo professor, ele apresente para os estudantes. Outra sugestão, que também é bem comum numa aula de química, é a utilização ali do experimento com indicador, por exemplo, o repolho roxo, o hibisco. Então, o professor pode utilizar também, mesma coisa. Divide a turma lá em grupos de 3, 5 alunos, os alunos têm que buscar experimentos, os alunos têm que buscar que materiais que eles podem selecionar, que não tragam nenhum risco, então o senso de responsabilidade também vai ser trabalhado nesse momento. Então os alunos vão selecionar lá 5, 6 materiais, de acordo com aquilo que o professor está orientando, para trazer para a sala, tanto os recipientes quanto as substâncias, e vão fazer a apresentação para a turma. Uma maneira de fazer essa apresentação e de fazer a avaliação é fazer com que os alunos se autoavaliem e avaliem os colegas. Como assim? Ao final de cada apresentação, os alunos que apresentaram, eles podem elaborar 1, 2, 3 questões referente ao conteúdo que foi trabalhado, né, referente àquela apresentação que eles fizeram. Ou o professor seleciona todas essas questões, avaliam aquelas que fazem sentido para aquele momento do ensino e repassam para o resto dos grupos. Em grupos mesmo, os alunos podem resolver aquelas questões e replicar de novo, né, devolver essas respostas para o professor. É uma maneira de avaliar dentro daquilo que o Angel também já havia comentado. Outra metodologia bem interessante de se trabalhar em sala de aula na disciplina de Química é ali a parte de promoção de seminários e discussões. Ali, a gente está trabalhando a parte, eu deixei, né, como uma sugestão, radioatividade. Que assuntos que podem ser abordados aqui com radioatividade? Aplicações de radioatividade e acidentes radioativos. Em que momento que poderia ser feita essa apresentação? Então, após o professor trabalhar ali os conceitos de radioatividade, particular, alfa, beta, gama, explicar um pouquinho ali a parte da teoria, ao final do capítulo, inclusive, já tem alguns acidentes ali, né, as aplicações da radioatividade e alguns acidentes radioativos. O professor pode organizar a turma também em pequenos grupos,
distribuir, né, antecipadamente aquela questão de organização que inclusive eu vi o pessoal participando aí, o professor Thomas também comentou, alguns outros professores ali falaram que o professor, eu achei bem interessante uma das falas, que o professor é o Google Maps e não é o taxista, tipo, o aluno é o taxista, né? Então é o aluno que vai conduzir ali o que ele vai fazer com aquele trabalho, né? Com o que ele precisa fazer aqui. O professor ele só vai orientar. Então, nessa orientação, divide a turma em grupos. Esses grupos, o professor já vai ter pré-estabelecido que temas que devem ser trabalhados, por exemplo, Fukushima, radioatividade no uso na medicina, na alimentação. Então, ele já traz lá 7, 8 temas diferentes, o que deixa a aula mais rica. Então, não vai trabalhar com repetição. Os grupos, né, não vão trabalhar com repetição de conteúdo. Essa explanação dos alunos, ela pode ser feita por vídeo, assim a gente vai trabalhar também o desenvolvimento tecnológico deles, que hoje é muito comum, eles têm muito mais facilidade de falar na frente de uma câmera, por exemplo, do que de falar na frente da turma. Então é uma maneira de conseguir avaliar também, né, o desenvolvimento deles. A vergonha acaba ficando um pouquinho de lado ali, e você trabalha com mais respeito também com o seu aluno. Dá para desenvolver muito a criatividade deles, então aqui como sugestão seria uma apresentação de jornal, por exemplo. Então ele vai noticiar o acidente em Fukushima, por exemplo, né? Ou ele vai fazer um podcast falando sobre a radioatividade na medicina, novas descobertas, o que pode ser feito, quando que se iniciou. Então, ali em torno de 15, 20 minutos, ali o aluno teria esse tempo de apresentação e deixando muito rico. Ele pode tanto fazer a apresentação só na sala, quanto ele pode trazer essa apresentação pronta em vídeo para a turma. Daí aí vai da criatividade do aluno. Então é importante que o professor oriente as possibilidades que ele pode utilizar, né? E que ele use sua criatividade. O professor que é o resultado final, que é a compreensão que eles têm do tema que foi proposto e daquilo que eles aprenderam em sala de aula com conteúdo teórico, né? No caso. Outra sugestão de utilização de metodologia ativa é o ensino híbrido. Aqui eu deixei como sugestão tanto a plataforma da Orbita quanto a plataforma Khan Academy. Nessa plataforma você encontra vários vídeos sobre os assuntos, todos os assuntos que estão trabalhados ali no nosso material. Tem também alguns vídeos, né, todos os vídeos lá, separados por tópicos, o que é bem interessante. Então, o professor pode pegar um videozinho que acaba sendo um recortezinho do conteúdo para trabalhar algo bem específico. Com o ensino híbrido, o que a gente tem? Eu deixei como sugestão cinética química, quando a gente trabalha lá os fatores que alteram a velocidade de uma reação. Então, ele é bem teórico. E ele é um assunto relativamente rápido de se trabalhar dentro de sala de aula. Mas o professor, ele pode trabalhar pedindo para que os alunos, ele faz a introdução do conteúdo de cinética química, trabalha a velocidade média, a velocidade de uma reação, e daí ele vai, no final de sua aula, orientar os alunos do que deve ser feito para a próxima. Então, o que ele vai fazer? O aluno vai chegar em casa, vai trabalhar na plataforma da Orbita, na plataforma Khan Academy, ele vai assistir o vídeo, com os conhecimentos que ele vai adquirir no vídeo, ele faz anotações, orientado pelo professor, é uma sugestão, né? Que ele faça um mapa mental, que ele faça em tópicos, né? Que ele anote aquilo que ele absorveu em tópicos. E quando ele estiver em sala de aula, na próxima aula, o professor vai fazer os questionamentos. Então, é uma troca bem legal também com os alunos, né? É a utilização de algumas ferramentas aí. O pessoal está participando, Márcia? Alguém comentou alguma coisinha? Tem algumas participações aqui. É interessante que uns comentam, outros complementam a fala.
O professor Thomas, ele coloca aqui que ele usa o Google Forms para uma pequena avaliação de aprendizagem. Aí depois tem aqui a professora Euseni, é isso? Que ela complementa a fala do professor Thomas. Professor Thomas, trabalhar por estações é uma das melhores estratégias que já vi e trabalhei. E essa questão das estações, professora Vanessa, vários professores colocaram aqui que têm trabalhado também. Ah, é bem interessante. Tem o professor Alberto, elaborei uma rotação por estações em radioatividade e enviei para os professores. Ele é formador, o professor Alberto é formador e ele preparou esse material então para auxiliar os professores da região que ele atende ali. Olha que interessante, né? Daí fica um trabalhinho, ele pode compartilhar também, né? Acredito que já tem compartilhado, mas compartilhar aí com o pessoal para que mais pessoas tenham acesso a esse trabalho dele também, né, Márcia? Exatamente. Aqui dando sequência, uma questão de avaliação também, que eu falei, né, do aluno ser o protagonista daquilo que ele está fazendo, eu acho bem interessante esse trabalho do aluno se autoavaliar, do professor dar sugestão de como essa avaliação pode ser feita, né, no caso ali da formativa, que eu acredito que enriqueça muito, né, durante as aulas. Então, o aluno claro, né, o professor faz essa orientação, mas o aluno ele tem essa capacidade ali de identificar ali suas fragilidades. Em grupo, o trabalho fica mais fácil, mais palpável, às vezes, para alguns estudantes. Tem uma questão de respeito, né, envolvida ali. Então, tem vários pormenores que podem ser trabalhados ali durante a questão da avaliação. Uma outra metodologia que eu deixei aqui como sugestão, no ano de 2024, vários estados, eu sou do Sul, né? Então, vários estados ficaram cobertos por uma névoa de fumaça vindo da Amazônia, né? Da quantidade de queimadas e tudo mais. Então, uma metodologia que eu acho que seria bem interessante ser trabalhada também é a metodologia baseada em problema. Os professores já falaram que trabalharam já, e um deles, inclusive, tinha comentado, né, qual o problema que deve ser resolvido. Então, a gente trabalha com duas perguntas. Qual problema deve ser resolvido e o que eu preciso saber para resolver esse problema? Então, no caso das queimadas, eu peguei um trechinho aqui que estava falando queimadas persistentes na Amazônia, nas cidades do Pará, superam 1000 focos. Então, às vezes, os alunos não têm noção do tamanho do problema. Mas o que faz com que aconteçam as queimadas, né? Então, ali, que problema que deve ser resolvido? As queimadas de maneira geral. Mas o que causam essas queimadas? Então, são questionamentos que você leva para o aluno e durante a aula você vai jogando esses questionamentos e eles vão trazendo o conhecimento prévio deles, o que é muito importante também no sistema de avaliação que a gente acabou de falar, né? Então, o que faz com que tenha queimada? Quais são os fatores? É só humano? É questão climática? Ali ele pode falar dos efeitos das queimadas. Então, acaba sendo uma discussão extremamente rica, em que o aluno ele é total protagonista, o professor ele está ali para ser um ouvinte e fazer essa orientação ali, né? Então, o professor ele vai direcionando o aluno para que chegue no ponto desejado, que seria os meios de resolver. Quem são os responsáveis por essas queimadas, o porquê que elas estão acontecendo, é desmatamento, é climático, quem que fiscaliza, quais são os órgãos que fiscalizam, se os alunos já viram, né, já tiveram que denunciar, por exemplo, alguma situação similar. Então, acaba sendo uma avaliação bem rica ali e vai trabalhar com esse conhecimento prévio do aluno,
E o professor também pode orientar, né? Inicialmente ali ele dá o texto para o aluno ler, vão discutir sobre o assunto e podem aprofundar em outras aulas, inclusive. Uma outra sugestão de metodologia ativa seria a sala de aula invertida. Aqui eu deixei como sugestão química orgânica. Em química orgânica, a gente trabalha ali, começa trabalhando com cadeias carbônicas, a estrutura do carbono, quantidade de ligações que o carbono faz. E antes ali um pouquinho de trabalhar hidrocarbonetos, você orienta os alunos do que vai ser, o que pode ser trabalhado na próxima aula. Então, nesse caso aqui, eu deixei como sugestão que os alunos pesquisem e façam, né, em casa uma pesquisa, um mapa mental ou um outro tipo de metodologia ali, né, de conhecimento prévio que o aluno vai adquirir, orientado pelo professor. E aqui seriam o petróleo e as origens e seus derivados. Então, nesse momento, ele vai conhecer um pouco da história do petróleo, como que ele é formado, quais são os seus derivados lá, gasolina, diesel. Nesse momento, o que o aluno vai encontrar muito na internet? Que seria ali os hidrocarbonetos. Então, ele vai trazer para a sala, ele vai acabar trazendo para a sala a definição de hidrocarbonetos, que é o assunto que o professor vai trabalhar na sequência. Então, o aluno vai adquirir esse conhecimento em casa e ele vai trazer aquilo que ele absorveu para a sala de aula. Por isso que é importante algum meio de avaliação, para você entender o que o aluno pegou em relação a esse conteúdo com o trabalho que ele fez em casa. Então, aqui ele traria para a sala essas informações. E com base nessas informações, o professor vai dar sequência à aula. Então, pessoal, vocês viram que os hidrocarbonetos são derivados do petróleo, né, a nossa principal fonte de hidrocarbonetos, né, é o petróleo. Agora a gente vai dar sequência para compreender melhor o que são os hidrocarbonetos. E aí você dá sequência ao conteúdo de maneira, vamos dizer assim, que tradicional ali, que o aluno precisa adquirir, né, esse conhecimento. Uma outra metodologia seria a gamificação. Essa metodologia eu acho que é uma das que me atrai mais, assim, porque eu acho que ela deixa a aula mais dinâmica, mais divertida. A ideia da gamificação é que o professor traga não um jogo pronto, mas que ele elabore um jogo e que faça com que os alunos participem. Aqui também eu trouxe algumas sugestões. Não deixei nenhum tema específico, porque eu acho que ela é muito rica e ela pode ser trabalhada, por exemplo, no final do ciclo de conteúdos. Ou tanto dos capítulos, quanto ao final de cada 3 capítulos, ou ao final dos 6 capítulos, né, ao final do livro. E vai fazer uma retomada de todos esses assuntos. Pode ser trabalhado perguntas simples, aí vai da criatividade também do professor. Aqui eu deixei como sugestão o show do milhão, o passa ou repassa, 2 verdades e uma mentira. Mas isso é bem pouquinho perto de tudo que pode ser trabalhado. No caso aqui de 2 verdades e uma mentira, é bem interessante esse trabalho, porque você dá 3 afirmativas também, né? Pode separar a turma em grupos, 3 afirmativas, e o aluno vai ter que identificar o que está errado naquelas afirmativas. Então, pode ter alguma premiaçãozinha, um chocolatinho, não necessariamente ser nota, né? Porque o foco aqui é você avaliar o todo e deixar o aluno livre para que ele tenha liberdade de interagir com os colegas, tenha liberdade de errar, que isso é o mais importante, né? A gente aprende mais quando a gente erra, né? Do que quando a gente acerta necessariamente. O passe e repasse também é outra atividade bem legal, que dá para fazer o quê? Deixa lá uma bolinha, um estojo, né, penal em cima da mesa lá, divide a turma em 2 grupos, por exemplo, 2 grupos grandes, né?
e daí o professor faz um questionamento. O primeiro grupo que pegar a bolinha, por exemplo, e responder, né, corretamente, ganha lá uma pontuaçãozinha. O grupo que responder mais vai lá no final ganhar uma caixa de chocolate. Então é uma maneira dos alunos terem justamente essa liberdade aí de interação. Queria saber se os professores já trabalharam com alguma dessas metodologias aqui, utilizando a gamificação em sala. Márcia, se eles responderem aí, você me avisa. Eu tenho a participação aqui do professor Thomas, não da gamificação em si, mas ele coloca assim uma participação. Podemos começar essa aula pela destilação fracionada como método de separação das frações do petróleo. Trabalhar a poluição em alto mar do petróleo, densidade, biorremediação. A aula ela fica muito rica, porque como o aluno ele vai ter liberdade de fazer a sua busca, né? O professor pode fazer essas orientações, né? Soltar palavras-chave ali para que o aluno vá fazer essa pesquisa, e a aula ficaria extremamente rica, porque realmente trabalhar a destilação, os problemas ambientais relacionados à utilização do petróleo, né? Ou mesmo vamos um pouquinho além ali, né? Que pode ser que venha uma informação assim. O que ele vai, quais são os problemas relacionados e quais são os possíveis substituintes, por exemplo, né, do petróleo hoje no nosso modelo atual de sociedade, né? Então ficaria uma aula muito rica mesmo, Márcia. Além dessas metodologias, eu trouxe aqui também algumas sugestões de projetos interdisciplinares. Tá? Em termoquímica, poderia ele trabalhar a parte de química, biologia e geografia, por exemplo, para trabalhar essa questão das queimadas que eu comentei anteriormente. Em equilíbrio químico, a parte de qualidade de água, pH da água, que a gente pode trabalhar ali com o professor de biologia e geografia, trabalhar de uma região específica, pode ser trabalhado qualidade do solo, vários fatores. Questão de poluição ambiental, chuva ácida, então tem uma infinidade de conteúdos ali. Um dos professores, estava olhando os comentários lá, falou sobre trabalhar ciclos biogeoquímicos nessa questão de projetos interdisciplinares. E também é muito enriquecedor, porque o aluno consegue ter uma visão, vamos dizer assim, 360 de várias disciplinas, né, ao mesmo tempo, deixando a aula bem mais rica também. Outra atividade... Vanessa, Opa, pode falar, Marcelo. complementando. Lidiane, professora Lidiane, já trabalhei o passo ou repasse em química orgânica. Os alunos gostam bastante. Professor João, pode-se trabalhar efeito estufa, fontes de energia renovável e ascensão do carro elétrico. E o professor Thomas, usar o Mentimeter, é assim que pronuncia, professora? Não. Para nuvens de palavras, os alunos adoram. Eu não conheço. Sim. Eu também não conheço esse. Mas tem vários sisteminhas, vários programinhas na internet hoje que facilitam. Eu acho que depois, né, que a gente passou pela pandemia ali, a gente enriqueceu muito, acelerou muito esse nosso processo tecnológico, né, para conhecimento ali também. Então tem muita coisa rica, né? Por exemplo, o show do milhão, os quiz online, tem muita coisa hoje que pode ser feita ali para enriquecer a aula e deixar os alunos interagindo um pouquinho mais. Para finalizar aqui, queria só falar dessa parte de química inorgânica e o sabão, para a utilização de matemática e da disciplina de matemática e química. Nesse projeto, a ideia aqui seria que os alunos fizessem a coleta de óleo, por exemplo, né? Fizessem a produção com orientação dos professores, podem outros professores de outras disciplinas estarem envolvidos, a escola toda pode estar envolvida. É um projeto que fica muito rico, ele pode trazer, por exemplo, renda para a escola, renda para famílias carentes, pode ser feita a doação, por exemplo, desse sabão.
Pode ter a questão matemática aqui, por exemplo, calcular o material que foi utilizado, dar uma precificação para que seja vendido, enfim, tem uma infinidade de coisas que podem ser trabalhadas aqui para enriquecer a aula, e é um projetinho bem legal, bem legal. Acredito que é isso, Márcia. Professora Vanessa, só quero fechar aqui com a fala de um professor que eu achei bastante interessante. Trabalhar com problemas faz com que o aluno saia do mundo virtual, que é um de nossos grandes problemas em sala, e venha para o mundo real. Perfeito. Fechou com chave de ouro. Com chave de ouro, né? É bem importante mesmo, que o lúdico, tudo que é lúdico, eu acho que ele vai enriquecer, né, dentro de sala de aula, e a resolução de problemas que não seja só na telinha deles, né, que a gente precisa do movimento inverso ali, né, do formato que a gente tem hoje dos nossos adolescentes, no caso, né. Muito bem, queremos agradecer a professora Vanessa. Tenho certeza que o trabalho que foi realizado nessa formação enriqueceu bastante os nossos professores e também as experiências que eles colocaram e sugestões que eles nos trouxeram também. Muito obrigada pela participação de vocês nessa live. Nós estamos à disposição na plataforma. Se você tem alguma dificuldade, entra no chat que a nossa equipe está a postos para sanar a sua dificuldade. E se você ainda não fez a matrícula, eu deixei os dados no chat para que você, deixei no chat do YouTube, mas que você entre no chat da plataforma, colocando todos os dados solicitados para que nós possamos fazer a sua matrícula, e assim você também terá acesso aos livros digitais, sequência didática, ao card de relatos de experiência também, e assim participar do sorteio para o Rio de Janeiro. Muito obrigada pela sua participação e nos encontramos na plataforma.